Hoje eu estou aqui para conversar com o Rivadavia Drummond, ele que já deu aula em vários países, reza a lenda aqui em todos ou quase todos os continentes, é isso mesmo? Um profissional que entende muito de inovação e educação corporativa. E aí, Riva, como vai? Tudo bem, e você, Roberto? Aqui sobrevivendo aí à pandemia e graças à tecnologia e à colaboração digital, a gente evita a ideia de distanciamento social, né? Porque o distanciamento é só físico, né? Socialmente a gente continua conectado pelas redes. É verdade, e só por isso a gente está conseguindo conversar hoje, né? Ainda bem. Então, primeiramente, muito obrigada por bater esse papo comigo, reservar um tempinho aí na tua agenda para conversar com a gente. E eu vou começar te perguntando qual o futuro que você enxerga para a área de ensino corporativo e desenvolvimento de pessoas atualmente. Olha, eu acho que eu não gosto de ser profeta da pandemia, né? Estou vendo aí um monte de previsões de gente com absoluta certeza sobre o que vai acontecer pós-pandemia. E eu quero sempre exercitar as minhas dúvidas, quer dizer, eu quero pensar junto com você sobre o que eu acho que são cenários possíveis, né? O que vai acontecer nisso. Eu acho que é importante, primeiro, pontuar algumas coisas. Muitas indústrias estão sendo duramente afetadas e continuarão afetadas, porque as pessoas vão questionar acerca da validade delas. Isso vai nos fazer pensar também sobre cadeia de valor, né? Então, assim, um exemplo interessante. Viagens de negócios. Eu fazia muita viagem de negócios quando morava no Brasil. Eu saía de Belo Horizonte 4 horas da manhã para ir fazer reuniões em São Paulo. Então, tinha um motorista me buscando na minha casa às 4h30 da manhã. Eu chegava ao aeroporto, tinha um profissional que fazia o meu check-in, pegava minha bagagem para adiantar o processo para mim. Eu tomava um café da manhã lá nos aeroportos, super baratinho, né? Você deve saber bem quanto é que custa um café da manhã no aeroporto. Chegava em São Paulo, tinha um motorista me esperando, ia para a reunião, almoçava, papapá, voltava, outro motorista me buscando, outro carinha lá para fazer o meu check-in e despachar minha bagagem, tomava um café rápido, chegava em Belo Horizonte, outro transporte executivo. Ou seja, toda essa cadeia que eu acabei de escrever está comprometida, porque as pessoas estão chegando à conclusão que não é mais necessário fazer isso. Com a tecnologia que a gente tem disponível hoje e com o custo delas, é muito mais eficaz, muito mais interessante do que o método que eu usava antigamente. E pensa também em mobilidade urbana, né? Então, já que a gente pontuou o que pode vir, o que serão algumas indústrias e como é que se estrutura a cadeia de valor delas, a gente pode falar um pouco de educação corporativa. Eu trabalho hoje na maior universidade pública dos Estados Unidos, chama-se Arizona State University, né? A gente tem mais de 100 mil alunos, 55 mil alunos totalmente online. E nós migramos vários cursos presenciais agora na pandemia com muita tranquilidade, muita facilidade, porque já tínhamos a estrutura, os recursos que foram montados há mais de 15 anos, para os encontros online, e muitos deles, a maior parte deles, síncronos, né, em tempo real. O que os alunos estão se questionando, o que os executivos de MBA aqui estão se questionando, o pessoal da educação executiva eu não preciso morar 4 anos no campus, eu não preciso pagar estacionamento, eu não preciso ter o ônus de ter que me locomover pelas grandes cidades. Eu posso fazer boa parte desse negócio online com a mesma qualidade. Então, eu acho que o que nós estamos discutindo de educação é a forma de entrega, quer dizer, vai ser presencial, vai ser online. Eu acho que o futuro da educação é híbrido, acho que a gente vai mesclar as duas coisas. E para esses executivos, é claro que é importante a gente pensar a educação executiva com encontros presenciais, sim, para fortalecer relacionamentos e para que a gente possa trabalhar as questões que são ainda difíceis de trabalhar online, né? Como o afeto, como as emoções, né? Mas também há momentos em que você pode fazer parte dessa formação desses executivos totalmente online com muita qualidade. E assim, no que tange aos departamentos de RH, que estão aí um pouco sem saber o que fazer, justamente nessa ideia de treinamento, de seleção, de acompanhar o seu pessoal dentro de todas essas, digamos, particularidades que o ser humano está passando nesse processo. O que você acha, assim, na sua opinião, que esses departamentos deveriam olhar agora? Eu acho que na questão do desenvolvimento das pessoas, treinamento, desenvolvimento, capacitação de executivos, de gestores, eu acho que a primeira coisa que eles precisam fazer é aprender o que é educação à distância. Primeiro porque há muito preconceito no Brasil contra a educação à distância, justificável, inclusive, pela baixíssima qualidade. Então vamos pontuar algumas coisas. A educação à distância não é trocar arquivos na internet, não é assistir vídeo no YouTube, não é fazer conferência de Zoom, né? Não é estabelecer lá algumas universidades do Brasil
colocaram lá o Google Classroom e acham que o negócio vai ser resolvido, não é muito mais do que isso. Então, quando a gente começa a pensar não só em educação à distância, como trabalho remoto, a gente precisa se preocupar com vários elementos. Primeiro, a gente precisa se preocupar com a construção dos currículos, quer dizer, quais são os objetivos de aprendizado que eu tenho RH com aquela capacitação. Então, entendendo o que eu espero ao final, é que eu faço um negócio que eu chamo de design invertido, né, em inglês backwards design, para então construir o processo. A segunda tem pessoas capacitadas para entregar isso à distância, quer dizer, pessoas que foram treinadas, que conhecem a linguagem do digital. E eu posso citar vários outros elementos que são fundamentais nesse processo. Por exemplo, aqui na nossa universidade, e na parte de capacitação de executivos, nós temos um negócio chamado Success Center, um centro de sucesso. Eu estou preocupado com o sucesso desse executivo. Então, ali, para ele que vai participar a primeira vez de algo à distância, a gente tem apoio ali para ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, porque nós temos alunos executivos do mundo inteiro, para ajudá-los a programar uma agenda de estudos, para ajudá-los a enfrentar questões básicas de organização, para ajudá-los a resolver dilemas dos tópicos que ele está aprendendo. E outra coisa que também a gente precisa entender é que, quando eu estou me relacionando à distância, eu estou gerando uma quantidade enorme de dados, que são estruturados e desestruturados. Eu preciso de algum sistema para capturar esses dados, para entender correlações e relações de causa e efeito. Então, assim, a gente, por exemplo, sabe que alguns tópicos que ensinamos online são muito mais eficazes do que o ensino presencial. A gente observa o crescimento comparado de presencial com a distância e vê o pessoal da distância tendo uma performance melhor, ou seja, a correlação, os dados mostram uma correlação entre o desempenho do aluno ao longo do programa e a modalidade de ensino, e aí, às vezes até brinco, né, que a gente vê a melhoria, mas não sabe muito bem por quê. Então é preciso também trabalhar essa outra questão. E, por fim, eu acho que uma última etapa bastante importante é entender as novas tecnologias disponíveis para isso. Por exemplo, eu poderia chamar a atenção para uma técnica, um método, né, que a gente chama de aprendizado adaptativo, onde o sistema aprende com as deficiências de cada aluno, né, e cria um percurso individualizado, uma jornada individualizada de aprendizado. Eu deixo de ensinar para 100 do mesmo jeito e passo a ensinar para o indivíduo de uma forma única. Isso só é possível fazer com tecnologia. E é um nível de customização e, de certa forma, uma disseminação dessa ideia de rede um pouco, né? Eu acho que é fundamental que as pessoas, que os RHs principalmente, comecem a aprender sobre o processo. Comecem realmente a querer entender o que é esse bicho chamado educação à distância, o que é o uso intensivo de tecnologia. Então, assim, eu vou repetir uma coisa. A discussão para mim de se será à distância ou será presencial é irrelevante, porque é fato que a educação do futuro é híbrida, a capacitação do futuro é híbrida. Não faz sentido um grande banco brasileiro treinar todos os seus coordenadores e supervisores de forma presencial. É impossível fazer isso, do ponto de vista do custo. Imagina se eu tenho um grande banco que consegue em São Paulo, vai ter que deslocar todo mundo de todos os estados da federação para treinamento presencial. Então, para treinar 20, 30, 40 mil pessoas com qualidade, eu tenho que usar a tecnologia. Agora, pode ser qualquer tecnologia, qualquer metodologia? Não, o RH precisa aprender sobre isso, o que é, como é que a gente faz isso, como é que eu capacito, que resultados eu quero, né? E assim vamos. E você, como um pensador de negócios, um professor dessa área, quais os principais insights que esse momento de instabilidade estão te despertando, assim? O que tem passado pela cabeça de Rivadavia, professor de negócios? Olha, eu vou te falar uma coisa que parece ser muito engraçada, né? Eu tenho assento em conselho de administração de empresas, né? E converso com muitos empresários, com muitos executivos, com muitos vice-presidentes de RH pelo Brasil, trocamos informações, às vezes, pelo WhatsApp, falamos de forma colaborativa, e eu acho que eu vinha defendendo, desde 2010, 2011, que as instituições de ensino superior no Brasil parassem de fazer aquisições de ensino presencial e começassem a construir suas plataformas de ensino à distância. Eu falava a mesma coisa também para tantos tipos de indústrias que nasceram antes da era digital. Eu falava em transformação digital e que não era só a tecnologia, a necessidade de colocar isso na estratégia. Então, eu estou chamando isso agora de transformação Covid digital, né? Ou seja,
quem vai fazer a transformação digital dessas empresas não é um intento estratégico, não é a alta administração, mas foi um vírus, uma pandemia que está obrigando essas instituições a improvisar agora em tempos de pandemia. E eu estou vendo também o seguinte, acabou o puxadinho digital. Não dá para fazer. Nós estamos vendo agora que o comércio eletrônico é a primeira opção. Né? Ninguém, quer dizer, qual a ação que mais cresce hoje na Bolsa do Brasil? Magazine Luiza, né? Agora chama Magalu, se não me engano, no jornal. Né? Então, assim, acabou essa ideia de online não é mais segunda opção, é a primeira opção. E a coisa do puxadinho digital vai acabar. Eu tenho que endereçar essa questão da transformação digital agora de forma única e rápida, sob pena de perder competitividade e deixar de existir. Hoje, me parece que uma companhia aérea aí, que atua no Brasil, entrou com um pedido aí de recuperação judicial. Né? Isso vai continuar acontecendo porque as empresas tiveram todas as oportunidades para pensar sobre o tema transformação digital, que não é só tecnologia, né? Nós estamos falando de clientes, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de proposta de valor, né? Estratégia. E agora vão ser obrigadas a fazer isso a toque de caixa, né? Infelizmente. Bem, já que você mencionou, há essa discussão que a crise do coronavírus antecipou algumas transformações que já eram previstas para o mercado a longo prazo, né? Primeiro eu quero saber se você... Oi? Acho que acelerou, né? Primeiro eu quero saber se você concorda com essa fala, e já vi que sim, mas também para a gente pensar se há alguma outra transformação necessária por acontecer que não tenha entrado nessa esteira, mas que talvez também seja urgente nos mercados, de certa forma. Se tem alguma transformação aí que está passando por fora dessas que estão sendo movidas pela Covid. Não dá para falar nesse tipo de transformação. A gente estava falando aqui de transformação digital, de online, de tantos outros temas, né, modelos de negócios digitais. Não é possível fazer isso acontecer sem preparar as pessoas da organização. Nós precisamos aprender a falar uma nova língua, que é essa. Né? Então, quando eu falo que transformação digital não é só dados, não é só tecnologia, mas envolve uma série de outras coisas, muita coisa precisa mudar. Então, nós temos uma ideia de uma organização com uma máquina de bom desempenho, né? Essa nota ela não é errada, ela é correta. A empresa precisa desempenhar bem. E para isso ela desenvolve 3 coisas muito importantes. Ela precisa ter processo, ela precisa ter uma lógica de alocar recursos, e ela usa valores para tomar decisão. Agora, no momento em que eu estou, então, trabalhando em cenários de incerteza, eu preciso trazer a ideia de capacitação de volta, e eu preciso entender que inovação não é um tópico separado da organização. Inovação é um tópico que está dentro da estratégia. Inovação é a única forma de gerar crescimento. Então, só para você ter uma ideia, para mostrar a dimensão disso, empresas que estão enfrentando dilemas de crescimento, rendimentos decrescentes, que estão enfrentando altíssimo grau de incerteza e ambiguidade, eu não tenho mais aquela figura do chefe, do CEO, né? Aquele cara que, olha, vai fazer isso, vai acontecer isso. Ou seja, eu tenho um cara agora que vai começar a liderar experimentos frugais. Eu quero saber o que funciona e o que não funciona na ótica do cliente muito rapidamente. Então, eu começaria pensando em capacitação e desenvolvimento, e que isso inclui não só alertar as pessoas sobre novos modelos de estratégia, de inovação, de crescimento, mas fundamentalmente desenvolvimento de pessoas. Então, uma mudança de ser o CEO da companhia para ser o cara que vai liderar esses experimentos para gerar novas frentes de crescimento, e aí a caixa de ferramentas é outra. Porque para gerenciar com desempenho, como a gente está acostumado a fazer, a gestão tradicional resolve. Nós sabemos como fazer isso. A gente ensina isso em MBA. Agora, se eu estou enfrentando incerteza como agora, e grande ambiguidade, e não sei quais serão os próximos passos, eu tenho que reinventar meu negócio, minha empresa, meu produto, meu serviço, etc. Não dá para usar essa mesma caixa de ferramentas, porque o problema é de natureza diferente. Eu não posso usar gestão tradicional. Eu preciso partir para uma gestão mais empreendedora e desenvolver e capacitar líderes e gestores de forma completamente diferente. E pensando nisso, assim, qual que é a habilidade essencial para esse profissional que está no mercado vivendo essa fase e inclusive a realidade de depois que ela passar? Eu acho que a gente precisa retomar a curiosidade, que as pessoas tenham curiosidade e que as pessoas estejam dispostas a aprender novamente. Assim, nós precisamos construir nas organizações o que a gente chama aqui de lifelong learners. É um aprendiz para a vida inteira. Então, esse papo de que eu acabei a faculdade, já me formei, fiz meu MBA, acabou, não, muito pelo contrário. Né? Você vai continuar aprendendo para o resto da sua vida. E nós estamos vendo agora que a vida profissional não termina com a aposentadoria aos 65 anos. Né? Você está vendo uma série de profissionais nessa idade
que continuam reinventando a sua carreira. Então, eu acho que aprender a aprender, se tornar um aprendiz para a vida inteira, né? Ter curiosidade. Eu brinco aqui muito quando eu trabalho com inovação com essas empresas aqui nos Estados Unidos, Bank of the West, BNP Paribas, Honeywell. Eu digo, olha, qual foi a última vez que você conversou com um estranho, né? Aquele conselho que a tua mãe te deu, não fale com estranhos, lembra? Como é que você exercita a curiosidade e a geração de novos insights para gerar novos caminhos para a organização? Começa por aí. Então, eu acho que é preciso também rever as políticas de capacitação e treinamento. E mais fundamental, eu queria dizer isso, é preciso que o RH pare para pensar quem é que eles querem promover como líderes de educação nas organizações dele. A gente precisa, no Brasil, parar de promover as pessoas erradas. Hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube de um sujeito que se denominava coach de sucesso, não faço a menor ideia do que seja isso, né? Não tem nenhuma formação com um quadrinho escrito risco, descobrir como é que você fica rico. Ele vai lá e corta o S da palavra risco. Ou seja, para ficar rico, você tem que correr riscos. Coisas que não significam absolutamente nada, que nada contribui para o desenvolvimento da organização e que não vai melhorar o resultado dela. Então, é preciso também saber quem escolher e parar de promover as pessoas erradas, como a gente vem vendo em larga escala no Brasil, né? Os coaches de nutrição, os digital influencers, etc, etc, etc. Agora, partindo mais para uma reflexão disso que você está dizendo, você acha que isso se deve um pouco pelo nosso acúmulo de nos basear pelas aparências e o quanto essa era ela é movida por isso? Eu acho que a gente volta no velho problema de separar o joio do trigo. Tem muita gente competente e capacitada falando coisas muito interessantes online. A questão é que o conteúdo mais fácil e aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que a gente precisa ouvir, é que é mais consumido. Eu prefiro, às vezes, ouvir um sujeito ou uma sujeita que não me dão muito trabalho de pensar, que acabam reforçando aquilo que eu penso realmente, e não vou investigar outros fatos, outras versões, outras possibilidades. Toda vez que há uma dificuldade de compreensão, eu paro e vou para um conteúdo que a gente chama de fast food. Eu acho que é o momento de parar para refletir isso. Quer dizer, a internet é apenas uma ferramenta. Eu vou escolher para que eu quero usar essa ferramenta. Por exemplo, tem coisas interessantíssimas naquele TED Talks, né? Ou seja, eu vou ter que aprender a curar o conteúdo, a ver o conteúdo que é relevante para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, e aquele que é relevante também para a minha organização, ouvir, aprender, refletir, produzir. Então, eu acho que a gente não pode só consumir conteúdo. É importante avaliar a qualidade do conteúdo, é claro, é uma questão de subjetividade disso, mas também eu preciso dar continuidade, eu preciso pensar em recursos de informação e desenvolvimento das pessoas. Então, essa é a minha preocupação. Tem muita coisa boa online, mas assim, a maior parte das coisas que a gente está vendo no Brasil são coisas de consumo fast food, baixíssima qualidade, que não servem para absolutamente nada, né? Quer dizer, eu vou montar um curso de coach, não sei das quantas, na empresa. Para quê? O que você vai fazer com isso depois? Como é que você vai gerar resultado? Né? Que tipo de desenvolvimento eu estou pregando e que competências eu quero desenvolver? Eu acho que a gente precisa estruturar essa conversa toda ao redor dessas questões. O RH precisa entender o novo momento, precisa se capacitar, precisa se conectar à estratégia para entender o novo momento. Estamos enfrentando um cenário de incerteza e ambiguidade, não sabemos o que vai acontecer, e por isso eu também preciso começar agora a entender que conteúdo esse pessoal está consumindo. Então, não é nenhuma crítica ao youtuber ou ao digital, tem muita coisa boa. Agora, infelizmente, o que a gente vê nas mídias sociais hoje são realmente conteúdos de baixíssima qualidade. E duvidem também dos currículos, né? Já treinei 1,5 milhão de pessoas. O cara tem 35 anos, treinou 1,5 milhão de pessoas. Como é que um negócio desse é possível? Né? Aí eu fiz um doutorado informal, não sei onde. Você vai verificar lá, não existe essa universidade, não existe esse doutorado. Não é nem faculdade. Então, eu preciso olhar também quem que as empresas estão contratando, estão promovendo. Né? E puxando o assado para o nosso mercado de palestrantes, que está muito assim na beira do precipício para cair nesse tipo de narrativa, digamos, qual contribuição você acha que um palestrante ele deve se preocupar em trazer nesse momento para as empresas, assim, pensando que ele pode ser útil para essa situação que o ecossistema está enfrentando? Olha, eu acho que o mais importante, pensando na contratação de um palestrante, eu acho que o Márcio Spagnuolo faz isso muito bem, é ter uma escuta atenta.
o que realmente o profissional está precisando, né? E muitas vezes também, ao desenvolver esse relacionamento, tentar explorar não apenas o problema, né? Diagnosticar o problema que o contratante tem, mas também se adiantar oferecendo soluções pensando numa relação ganha-ganha de longo prazo. Então, muitas organizações querem o sujeito para falar de motivação, de venda, tudo bem, né? Eu acho que vale e tal. Agora, um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, de uma experiência que eu tive com profissionais, foi um evento do conselho do board da Nissan em Santiago. O Márcio, na época, fez a escuta, entendeu que era alguém que era para falar dentro do conselho estratégico da América do Sul, para um nível muito alto de executivos, né, todos membros do conselho de administração, CEOs de operações, etc. E fez a curadoria, encontrou a pessoa, me convidou para fazer, eu estive no Chile para fazer esse negócio. O que eu acho que vai mudar nessas empresas que fazem a curadoria, como a Profissionais S.A. faz esse tipo de intermediação, agora que as duas linguagens serão faladas. Quer dizer, eu vou continuar a oferecer o palestrante que vai presencial apresentar a sua solução, mas também tem que explorar novos formatos digitais, e com novos formatos digitais vem novos modelos de negócio. Eu estou com 3 palestras online essa semana, por uma média de 700 pessoas. Ou seja, é a mesma palestra, feita à distância, com formato de interação que a gente parou muito tempo para pensar, né? Os participantes vão interagir comigo online, haverá perguntas e respostas, faremos lá uma sessão de polling, né? De sala de debate, etc. Ou seja, nós estamos pensando metodologicamente como tornar uma palestra online algo extremamente interativo e provocador. Então, eu acho que o que muda é basicamente entender que educação no futuro, conteúdo, a educação terá um formato híbrido. Eu vou ter que usar com muita qualidade, tanto o formato presencial quanto o formato à distância. E, para isso também, essas empresas, como a Profissionais, vão ter que apresentar ao mercado novas soluções, novas tecnologias, novos modelos de negócio e um repertório muito grande de metodologias que elas possam aplicar online também. E para fechar a nossa discussão aqui, quero saber se tem algo que eu não tenha te perguntado que você acha importante para contribuir com esses assuntos todos que a gente está conversando. Eu acho que na saída da pandemia, eu acho que vai passar. Nós vamos resolver essa parada como humanidade, como sempre resolvemos, não vai ser diferente agora. A única certeza que com os cientistas com os quais eu converso, né, curiosamente, ontem eu liguei para vários colegas no Canadá, falei com colegas da Europa, falei com colegas na Ásia. A única certeza, eu quero separar aqui a mídia social, Facebook, Instagram, blá, 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 partidos políticos, né, para falar de ciência, né? A única certeza que os cientistas têm, a coisa que eles concordam, é que nós não sabemos o que não sabemos sobre o vírus, sobre a pandemia, né? Então, já estamos vislumbrando uma segunda onda, etc., mas em 18 meses parece que é consenso que teremos uma vacina e vamos em frente, né? O que eu acho que as empresas vão ter que retomar rapidamente é retomar a sua rota de crescimento, né? Ou seja, o crescimento está muito ligado à estratégia de organizações, e o crescimento vai se dar pelos negócios existentes, os negócios que eu já exploro, mas é fundamental agora abrir novas frentes de crescimento, explorar oportunidades que eu não exploro ainda. E eu acho que, para isso, é preciso desenvolver na organização um repertório um repertório mais empreendedor para os indivíduos, né, para os colaboradores dentro da organização. Eu venho trabalhando há algum tempo aqui nos Estados Unidos, nos últimos 6 ou 8 meses, com um negócio que tem muita demanda hoje, chamado método inovador. A gente trabalha 5 etapas que não são lineares, né? Não é uma receitinha de bolo, mas para treinar os gestores para começar a pensar e explorar novas oportunidades. São 5 etapas muito interessantes. Eu preciso gerar insights que eu nunca tive antes, né? Um dos insights que eu mais acho legal, do fundador da Dell, né? Você deve usar um computador da Dell, que ele, antes de fundar a Dell, foi a uma loja e teve uma sacada. Olha, por que um computador montado custa 5 vezes mais que a soma das peças, do custo das peças? Aí o cara tem esse insight, cria a Dell. Então, aqui, como é que eu gero insights que podem me dar ideias para novos negócios? A segunda questão é uma questão de enquadrar o problema. Quer dizer, que problema do seu cliente você quer resolver? Vale a pena ser resolvido? Eu posso resolver tendo lucro? Bom, se sim, eu passo para a terceira etapa, que é construir protótipos, são experimentos rápidos, né? Para testar se aquelas ideias têm validade, se há demanda, se alguém pagaria por aquilo, né? A gente constrói rapidamente 4, 5 tipos de protótipos em 48 horas, é muito rápido o processo. Depois que o protótipo foi aprovado
a gente parte para pensar em modelos de negócios, né? Como é que você ganha dinheiro com esse negócio. E aí sim, só ao final, se o modelo de negócio, se a estratégia de ida para o mercado ela é positiva, a gente aí sim passa para a ideia de pensar em escala. Como é que eu dou escala para essa operação para consolidar essa nova frente de crescimento? Eu acho que o dilema do crescimento, eu acho que metodologias e treinamentos para enfrentar um cenário de incerteza e ambiguidade que vem pela frente são fundamentais. E acho que também é importante agora, mais uma vez, retomar tecnologias para ensino à distância, para treinamento à distância, para colaboração à distância, e o tema que eu venho insistindo há tanto tempo, chamado transformação digital. Achar que vai todo mundo continuar a botar 2.000 pessoas presencialmente no auditório é uma esperança aí meio complexa de acreditar. Primeiro que não há vacina. E mesmo que haja uma vacina, as empresas foram educadas nessa transformação Covid digital, entender que não faz sentido mais isso. O custo é altíssimo, altíssimo. Uhum. Eu tenho vários problemas logísticos, passagens aéreas, eu tenho problemas de mobilidade urbana seríssimos, eu tiro sujeira do ambiente. Aqui, quer dizer, presencial. Eu gosto de conversar com as pessoas, estar próximo, né? Eu sou uma pessoa bem-humorada, né? Parece ter uns momentos engraçados de interação e tal. Eu gosto muito desse contato. Mas veja bem, eu acordei tem 2 horas, não deixei a minha casa, né? Tomei o café com a minha filha, né? Então, assim, o que as pessoas vão começar a se questionar agora é isso. Faz sentido isso? Então, para uma empresa que quer reunir 2.000 pessoas em São Paulo, em Campinas, onde quer que seja, com uma palestra nacional, para pensar o custo que essa empresa tem. E ver se isso com a tecnologia. Então, assim, eu acho que haverá momentos que a empresa quer reunir um grupo, sim. Eu quero reunir 100 pessoas da Johnson, América Latina, para fazer um encontro estratégico, tem que ser presencial. Ótimo, vai acontecer. Agora, essas grandes convenções que a gente fazia, assim, para o RH aplicar a verba e falar que fez treinamento, isso vai ser repensado por qualquer CEO responsável, principalmente em tempos de recuperação dos prejuízos da economia, os caras vão começar a cortar custos. Infelizmente, no Brasil, a história nos mostra, eu estou nessa indústria há muito tempo, que o que é mais cortado na crise é a educação de executivos. É bizarro, né? Quer dizer, quando você mais precisa desenvolver, durante a crise você não desenvolve. E você desenvolve no tempo de vacas gordas, onde você não tem uma urgência de criar novos caminhos. É uma impossibilidade, assim. Então, é preciso pensar. Meus alunos aqui me perguntam o seguinte, Roberto, fazendo graduação, né? Por que eu tenho que morar no campus, pagar o dorme? Por que eu tenho que pagar $1.000 por semestre de estacionamento? Por que eu tenho que gastar 2 horas para chegar num campus ou outro? Por que eu tenho que comer nas lanchonetes caras da cidade? Mais barato aqui perto da minha casa, vou fazer comida em casa. Esses questionamentos, se esses alunos jovens estão tendo, imagina os CEOs. O que esses caras estão pensando? Não? Nossa, sim, e eu acho que um pouco também dessa inversão de mentalidade, né? Que até pouco tempo as pessoas não se preparavam para quando as coisas iam dar errado, né? Acho que muito pouco, assim, esse kit de emergência, assim, para tudo, né? Sei lá, todos os mercados. Porque tudo se alterou. Os smartphones tem no mundo? Não. 3,5 bilhões de smartphones. População mundial, 7 ponto alguma coisinha bilhões, ou seja, 50% da população no mundo com smartphone na mão. E alguma forma de acessar a internet com menos ou mais qualidade. Com 3,5 bilhões no mundo, se você não pensou seriamente em transformação digital, esquece. As nossas soluções aqui, para executivos, por exemplo, são todas mobile friendly. Tem que ser já formatadas para o cara poder assistir no celular. Eu dou aula em Hong Kong, a minha aula, eu dou um módulo presencial, um módulo à distância. É uma disciplina só, é híbrida. Eu começo aqui online de casa, ao vivo. Ou seja, eu começo a dar aula aqui 4 horas da manhã, né? Quando é 7 horas da noite em Hong Kong. Dou aula durante aí 4 semanas, depois vou para lá para dar uma semana intensiva de aula. Eles chamam de block mode. Block mode eu dou aula de 9 da manhã às 5 da tarde durante uma semana. É porrada nos alunos de mestrado e doutorado lá. E aqueles que não conseguem chegar, a minha aula está sendo gravada por um sistema chamado Panopto. O cara está no metrô, perdido a caminho, ele entra lá, ele está vendo a minha aula ao vivo sem perder um minuto. Ele tem que chegar no presencial, ele tem que cumprir X horas de presencial lá.
Mas, ou seja, se ele estiver atrasado, ele já tem condições de, dentro do metrô, no smartphone, conseguir assistir o que está acontecendo e até interagir. Então, se as organizações do Brasil não estão agora se preparando para isso, eu não sei para que elas vão se preparar. Como é que elas vão gerar crescimento? Olha aí o desempenho da Magazine Luiza, né? Sim, exatamente. Sem falar em Amazon. Eu estava discutindo outro dia aqui numa palestra. Eu comprei a ação da Amazon a $1.824. Hoje está batendo 2.500 por uma ação. Uma ação da Amazon custa hoje $2.500. Ou seja, está dado. O comércio online não é mais segunda opção, é a primeira opção. Não dá mais para ter puxadinho digital, é outra lição importante. A outra questão é enfrentar os dilemas de crescimento contendo custos, tem que segurar custos, não tem outra conversa. E eu preciso abrir novas frentes de crescimento para a organização. Então, eu acho que é uma dinâmica nova e eu acho que, sinceramente, a boa parte dos RHs não estão preparados para essa nova dinâmica. Vão ter que aprender, vão ter uma curva de aprendizado aí e já deveriam estar começando. Essa é a amarração. Então tá, Rivadavia, te agradeço muito por esses minutos aqui de conversa comigo. Acho que foi muito rico para quem vai assistir, tanto do lado corporativo quanto dos palestrantes. E até a próxima. Fica aqui meu agradecimento em nome do Grupo SA. Tá bom, valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.